Bom dia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e ouro, que foste resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Nós temos que entender a salvação, compreender a salvação. Todos nós, o mundo estava no pecado, não tinha condições de se salvar. O que existia até a vinda de Jesus, nada mais é do que a lei de Moisés. Lei essa que ela não tinha ferramentas que pudesse conduzir ninguém à salvação. Ninguém era salvo através da lei. Então Deus enviou o seu Filho, para quê? Para nos comprar de volta. Comprar para Ele, para que pudéssemos ter direito ao perdão, à salvação. A nossa origem, desde a época de Adão, é o pecado. Nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos com pecado. E este pecado só é eliminado graças a Jesus Cristo quando nós nos tornamos adultos conscientes, nos arrependemos dos nossos erros, pedimos perdão a Deus e confessamos a nossa fé nele. Aí que ele nos perdoa. Antes, na época da lei, não tinha condição nenhuma de sermos perdoados. O sacerdote oferecia sacrifícios, holocaustos, constantemente. Mas só servia para cobrir o pecado. Jesus veio e nos comprou. Ele não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas. Não. Foi com seu sangue. Ou seja, ele deu a vida dele em troca das nossas vidas, para nos resgatar. Ele deu a vida dele para nos resgatar. Então, entenda uma coisa. Se nós sabemos que o Filho de Deus, em obediência ao seu Pai Deus, veio ao mundo, passou por tudo o que passou, e ele veio como um cordeiro mudo, ou seja, ele não abriu a boca para dizer que está errado, eu sou inocente, não faça isso, não, ele submeteu tranquilamente, porque ele sabia que tinha que passar por isso, que ele veio para nos comprar de volta para o Pai. Aí hoje nós podemos ter vida nele. Então nós temos que compreender isso, saber quem é Jesus. Porque as pessoas ficam falando de Jesus, falando da boca para fora. E não querem realmente conhecê-lo como devemos conhecer. Ele já veio, antes mesmo de existir o mundo, ele já estava preparado para isso. E assim aconteceu. E hoje, quem se submete a ele, pertence a ele, terão vida, terão salvação nele, se submeter a ele, porque ele é o Deus da obediência. Versículo 21.
por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estão firmadas em Deus. Ele morreu ali na cruz do Calvário. Temos que entender que não houve uma transição. Da cruz do Calvário ele ficou, ele nem morreu não, ele já apareceu. Não, ele morreu. Ele passou pela morte. Mas Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. E deu vida nele, para ele. Quando Jesus ressuscitou, quando foi ressuscitado pelo Pai, ele estava dando condições, naquele momento, Deus Pai estava dando condições a todo mundo, aqueles que se arrependerem e ir a ele, está dando condições também de serem ressuscitados nele. Se nós estivermos nele, também nós teremos vida por toda a eternidade nele. Cordeiro mudo. Versículo 22. Considerando, pois, que tendes a nossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva o amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Se nós temos a nossa vida purificada como? Pela obediência. Gente, o evangelho é obediência. Jesus é obediência. Jesus foi vitorioso porque ele foi obediente a Deus. Foi obediente ao Pai até a morte. Por isso que ele foi vencedor. Morte em cruz. Então, o evangelho é obediência. Se nós tivermos a nossa vida purificada pela obediência à verdade, quem é verdade é Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, se nós tivermos, olha, considerando, pois, que tendo a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que é Jesus, nós somos obedientes a ele, com certeza, né, que leva um amor fraternal, não fingido, então amamos uns aos outros. Por que tem que ser pela obediência que nós amamos uns aos outros? Porque é difícil amar o ser humano, a todos eles, porque o ser humano é muito complicado, as pessoas são difíceis, as pessoas nos magoam, nos traem, nos roubam. Mas por obediência, nós nos obrigamos a amar. Porque Jesus disse, amai o vosso semelhante como a vós mesmos. É mandamento, é ordenança. Não tem como nós procurar, não, todos são imagem e semelhança de Cristo. Temos que amá-los. Só que também nós temos que entender o que é esse amor, como amar. Porque o amor jamais pode concordar, aceitar o erro, o pecado. Versículo 23. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível. Fostes regenerados não por trás de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Nós somos regenerados, resgatados. Não foi de uma coisa corrupta, impura, não. Foi através de Jesus, perfeito Filho de Deus, o inculpável, o santo, por ele.
Isso que nós temos que saber. Fomos resgatados, comprados, redimidos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele que derramou o sangue dele no nosso lugar. Ele que nos trouxe a vida, nos dá a vida. Então não existe nenhuma justificativa para vivermos erro, para vivermos do pecado, fazermos o que não devemos. Não existe. Não existe. Temos que estar no Senhor. Temos que estar vivendo nele. Obedecê-lo. Ah, pastor, mas eu não consigo amar fulano. Fulano, ele faz muita coisa de errado. Ele faz. Não podemos odiar, não. Temos que perdoar. Versículo 24 fala: porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, e cai a sua flor. Nós somos como uma planta tem flor, assim como a planta morre, ela seca ali, a relva, a grama, assim como a flor, ela tem um tempo ali, às vezes tem planta que é só algumas horas aí que a flor dela fica, depois já murcha. Outras já fica ali um dia, dois, depois murcha. Nós somos assim. O nosso tempo de duração aqui é muito curto. Com pouco tempo nós estamos partindo. Para onde nós iremos? Essa aqui é a questão. Nós aqui escolhemos para onde nós queremos ir. Não, eu não escolho pela boca, não. Eu quero ser salvo. Mas tiver no erro, eu vou para o inferno. A escolha é pelas minhas atitudes, pela maneira como vivo, em obediência ou desobediência ao Senhor, em harmonia com Ele ou desarmonia. É isso que eu escolher para onde eu vou, ou deixo de ir. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor permanece para sempre. Nós mudamos, nós caímos, falhamos, mas Jesus não. A palavra dele que fala, ela acontece. Não tem mudança. Temos que compreender isso. Muito bem, nós concluímos hoje a leitura do capítulo 1 de 1 Pedro. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro. Todas as dúvidas, esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.